Beleza, gravando mais um vídeo, agora de trigonometria, uma questão no estilo dos vestibulares militares, principalmente do ITA, que ele já cobrou isso aqui algumas vezes. Não exatamente assim, mas algo parecido. Então ele está pedindo para você achar todas as respostas dos x, obviamente x tem que ser um número real, e ele só te dá essa informação, né? Seno a quinta de x mais cosseno a quinta de x é igual a 1, e nenhuma informação adicional. Geralmente o ITA ele daria isso e diria para você que seno de x mais cosseno de x é igual a algum número k. E a partir daqui você conseguiria desenvolver a resposta. Só que se eu só colocar isso aqui, talvez você fique mais emperrado. E, bom, você pode tentar pausar tentar não, você pode pausar o vídeo e tentar resolver essa questão sozinho. Tentar fazer fatoração, tentar usar somas de Newton, enfim. Fazer o que você quiser. E depois, se você fez isso, se você tentou, conta nos comentários o que você conseguiu chegar com todo o trabalho algébrico, todo o trabalho laborioso, né? Eu imagino que você não tenha chegado a absolutamente nada, a não ser que as respostas, elas vão, de x, obviamente, elas vão derivar disso aqui. Então, por exemplo, se o cosseno de x vale zero, então você chega na resposta de que seno de x ou é 1 ou seno de x é menos 1. Ou ainda, você poderia chegar, obviamente, pela simetria, né? Mas aqui, óbvio, eu não vou ficar dando argumento de simetria, eu vou mostrar por A mais B que as únicas soluções são essas aqui que eu estou apresentando. Então, cosseno de x menos 1. Eu acho que, inclusive, se você fizer todo o trabalho algébrico, talvez você não chegue a essa conclusão pura e simplesmente pelo trabalho algébrico, né? Mas essas são as únicas soluções. E aí, obviamente, você vai ver, fazendo a união desses dois casos, né? Desses casos maiores aqui, 1 e 2, você vai ver que de 1 e 2, o seu conjunto verdade vai ser o quê? Kπ sobre 2, sendo K é, pertencente, pertencente aos inteiros, né? Exato. Ou você poderia escrever mais bonitinho, escrever que o conjunto verdade é tal que x, x é igual a kπ sobre 2, aí escreve o resto que eu escrevi também, dá na mesma. Aliás, escrever assim não, né? Você não poderia escrever assim, você só poderia escrever que x é igual a tal coisa. Aí você escreve o que está aqui. Uma das maneiras de se escrever é dessa aqui, tá certo. Beleza. Agora, como que você prova que elas são as únicas soluções sem ter que fazer nada, praticamente? Porque como você tem o palpite de que essas são as únicas soluções, elas devem ser mesmo. Você não ia ter um palpite ah, depois de ter feito tantos problemas de matemática à toa. Então você está com um palpite, você tem um instinto matemático que está sinalizando que essas são as únicas respostas. Então vamos provar que elas são as únicas respostas. Certo. Eu vou ir para baixo aqui e eu vou escrever algo interessante. Então vamos provar por contradição. A gente sabe que seno a quinta mais cosseno a quinta é 1. Mas a gente sabe lá pela relação fundamental da trigonometria que isso aqui também vale, né? Isso aqui é válido sempre para qualquer valor de x que pertence aos reais, certo? Esses reais aqui não ficou muito legal. Beleza, então vamos dizer que seno de x, vamos supor que seno de x pertence aos reais menos, ou você pode usar esse sinal aqui, com exceção dos seguintes valores, 0, 1 e 1, né? E a mesma coisa para o b.
Ou você poderia dizer mais, mas acho que assim fica melhor para todo mundo. Você poderia escrever que ele pertence a esse intervalo. Então, de -1 a 0, união de 0 a 1. E aí você escreve cosseno de x também. Aí a gente escreve a mesma coisa. De -1 a 0, união de 0 a 1. Perceba que o 0 não está incluso nesse intervalo, de propósito. Por quê? Porque eu quero provar que a suposição de que o seno de x e o cosseno de x não tem 0, -1 ou 1 vai ser um absurdo. Isso significa, para ambos os casos, que o módulo do seno de x sempre vai ser menor que 1 e, obviamente, vai ser diferente de 0, né? Porque eu disse que o 0 não é um dos valores aos quais esse seno pertence. Falei certo? Ah, acho que falei certo. A mesma coisa para o cosseno. Então, nessas condições, cosseno, o módulo dele vai ser menor que 1 e a gente tem que assegurar também, ou melhor, já está assegurado aqui em cima que vai ser diferente de 0. E, portanto, é como se o valor de seno e cosseno, eles fossem tais que, bom, seno ao quadrado de x sempre vai ser maior que seno à quinta de x nessas circunstâncias. E a mesma coisa para o cosseno ao quadrado de x sempre vai ser maior que o cosseno à quinta de x. Certo? E, bom, se isso é verdade, vão ter casos, ou melhor, todos os casos em que se você somar seno ao quadrado de x e somar cosseno ao quadrado de x, isso vai ser maior que seno à quinta de x mais cosseno à quinta de x. Isso se você pegar, inclusive, os valores positivos, porque aqui a gente sabe que pode ser que dê valores negativos. Mas aqui é óbvio, né? Esses caras são obrigatoriamente positivos, e esses aqui eles podem ser positivos ou negativos. Se você colocar um valor negativo para o seno de x, e um valor negativo para o cosseno de x, certamente isso aqui vai dar um número negativo, e o número positivo sempre é maior que o número negativo. Então, mesmo na melhor das hipóteses, em que seno e cosseno são valores positivos e cujos modos sejam menores do que 1 e diferentes de 0, isso aqui vai ser válido. Então, isso aqui é válido. De acordo com a nossa suposição, claro. Só que, cara, isso aqui, a gente viu que da relação fundamental vale 1. E esse aqui também vale 1, por causa lá do exercício, né? Em verde aqui. Então, você está me dizendo que 1 é maior que 1. E isso é, obviamente, uma contradição. Eu vou colocar um símbolo de contradição aqui. Isso é uma contradição. E essa contradição se originou da onde? Daqui, dessa linha. Fazer essa suposição vai dar ruim. Então, você prova para mim, por absurdo, por redução ao absurdo, que não haverá nenhuma solução nos reais, tais que não sejam aquelas que a gente já mostrou em verde. Então, se você tentar pegar qualquer outra solução que foge a essa estrutura aqui, você não vai achar. E tanto é que a gente não achou, e tanto isso é verdade, que quando a gente tenta supor que existam soluções que não as verdes, a gente chega numa contradição, no absurdo. Então, por redução ao absurdo, a gente vê que as únicas soluções são essas aqui mesmo. E como que o x vai ser κ sobre 2? Veja, se você disser que seno de x é zero, o que você vai afirmar para mim? Bom, x ele tem que ser um múltiplo do que, né? Opa. Seno de x é zero e você tem isso aqui. Cosseno de x é 1
ou cosseno de x é menos 1. Bom, seno de x igual a zero, você vai ver que isso aqui é um múltiplo de k. É kπ, né? E eu acho que aqui estava faltando alguma solução, né? Na escrita do x deve estar faltando alguma solução, agora que eu estou vendo. Não em relação a esses dois casos aqui, mas em relação ao que foi escrito como conjunto de solução. E, bom, do cosseno de x igual a 1, dessas duas, você só pode tirar uma conclusão, que também é kπ, certo? Então, ou você tem isso, certo? Agora, não, mas a solução é kπ sobre 2. Eu só estou tentando chegar a ratificar isso, né? E chegar que de fato ela é π sobre 2. Aqui, desse segundo caso tá certo. Sendo de x igual a zero, o x ele precisa ser um múltiplo de π. E para cosseno de x, isso e isso acontecendo, você tem que ter cosseno de x mais ou menos 1. E ele também vai ser um múltiplo de kπ. Ou você poderia pegar o primeiro caso, e você vai ter que cosseno de x tem que ser zero e uma união de eventos aqui, né? Ou o seno de x vai ser 1, ou o seno de x vai ser menos 1. Para todo caso, aqui você vislumbra todas as possibilidades, que é kπ sobre 2. Não. É π sobre 2 mais kπ, certo? E aqui também está certo. A resposta seria π sobre 2 mais kπ. Certo, só que como que você reduz a sua resposta? Porque senão você vai ter que escrever essa resposta e essa resposta. Será que não tem como reduzir? A redução seria essa aqui. Aqui eu poderia dizer ainda que seria π mais 2k π, tudo isso sobre 2, né? Sobre 2. Então, você teria você teria que escolher, será que eu coloco essa solução ou essa solução? Bom, acaba que se você colocar essa solução que eu coloquei primeiro, você vai contemplar todos os casos, né? Porque quando k for ímpar, você vai contemplar os casos em que seno ao quadrado vai ser 1. Seno à quinta pode ser... Aliás, eu falei besteira. Não tem como você... Não tem como você ter isso aqui como solução, né? Cosseno de x igual a menos 1 e seno de x igual a menos 1 não tem como ser solução, porque quando você colocar ali, né, vai ficar, por exemplo, nesse primeiro caso, vai ficar algo impossível. Vai ficar 0. Vai ficar 0 com menos 1 e aí vai dar menos 1. Você tem que excluir os casos em que é negativo. Então, no caso, não teria como ser essas duas possibilidades aqui, certo? Então, só excluir aqueles dois casos, tudo certo. Então, você poderia ter isso ou aquilo. Então, se seno de x é 0, obrigatoriamente cosseno de x tem que ser 1 para que aquilo tenha resposta. E aí, x tem que ser 2kπ. Tem que ser um múltiplo par. Certo? E, bom, como x igual a 2kπ vai zerar o seno, então tá certo, essa resposta tá ok. Eu vou até deslocar ela. Assim. E aqui, só arrumando de novo, não tem como o seno ser menos 1, só pode ser 1. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. E melhorar isso aqui. Se seno de x é 1, o que isso significa?
Bom, significa que x vai ser π sobre 2, né? Mais 2kπ, certo? Π sobre 2 mais 2kπ. E aqui essa resposta com certeza está errada. Com certeza está errada, certo? Porque eu fiz essa resposta baseada no fato de que eu poderia colocar mais e menos 1, né? Mas no fim das contas não. Então, tá. Ou x vai ser... Deixa eu trocar a letra aqui, colocar um outro inteiro, colocar um mπ. Então, ou x é 2kπ, ou x é π sobre 2 mais 2πm. Sendo que k e m são números inteiros. Então, vamos fazer o teste. Se você colocar qualquer múltiplo de 2kπ lá no x, ou seja, múltiplos pares de π, sempre que você fizer isso, o seno vai para 0 e o cosseno vai para 1, e aí vai dar tudo certo. Agora, se você, por outro lado, colocar um π sobre 2 mais um 2πm nas respectivas funções aqui, esse aqui sempre vai para 1 e o cosseno sempre vai para 0. Tem como a gente coadunar essas respostas? Eu acho que não, sinceramente. Só se você restringir o inteiro, né? Talvez restringindo o inteiro, se eu chamar assim, π sobre 2. Fazer uma coadunação dessas respostas. Eu acho que não, né? Porque elas são independentes, elas geram coisas independentes. Não tem como você coadunar. Até onde eu sei, eu diria que não tem como você juntar essas respostas e dar uma resposta única, né? No caso, você teria que dizer que x pertence aos reais, tal que... Aí você escreve isso. X igual a 2kπ ou x igual a 2πm mais π sobre 2. Porque aqui, nesse caso aqui, você está tomando, lá no círculo trigonométrico, todos os valores que vão cair sempre nesse ponto, né? E, por outro lado, quando você toma esse primeiro caso, você está pegando lá no círculo trigonométrico... Opa! Por algum motivo tá com um bug aqui. Tá, não dá pra fazer nada a respeito. Certo. Então você tá pegando todos os casos que incidem sobre esse ponto aqui. Bom, se você tomou, e como eles são pontos totalmente distintos, né, não tem como você unificar as respostas. Então, sei lá, a resposta final que eu daria, não sei se tem uma resposta melhor, seria, trocar até a cor aqui. Então, seria x pertence aos reais, tal que x é 2kπ, ou x é π sobre 2 mais 2πm. Sendo que m e k pertencem aos inteiros. Exato. Eles pertencem aos inteiros, não tem restrição com relação ao sinal. Assim, então. Escreveria dessa forma a resposta final. Claro que dá para escrever tudo isso numa linha, né? Mas é preferível que você escreva tudo numa linha só. Aqui assim. Aí você coloca uma barra para dizer tal que mk pertence aos inteiros. Acho que é isso, a resposta é muito boa. O problema é você chegar a essa conclusão e
Parece que eu perdi aqui as anotações. Ah, tá aqui. O problema é você fazer essa suposição e saber provar certinho, né? Acho que esse vídeo é bom porque mostra que às vezes nem sempre o trabalho braçal de álgebra vai fazer você chegar na resposta da forma mais eficiente possível, né? Nesse caso, totalmente fora de mão, você tentar expandir esse seno à quinta e cosseno à quinta e tentar achar as soluções tais como a gente acabou de achar, né? Essas duas aqui. Por uma simples análise de contradição, você vê que não tem como você supor soluções que não sejam as que a gente colocou ali em cima para fazer com que essa equação aqui tenha solução nos reais, né? E, claro, esse símbolo aqui é muito importante para indicar que isso aqui é um absurdo, 1 não é maior que 1, portanto é um absurdo, e o absurdo surgiu daqui. Isso aqui é um absurdo. Tanto é que alguns autores chamam, quando vão fazer essa suposição, aqui eles inseram supor por absurdo. Porque essa suposição aqui é um absurdo, porque ela não vai fazer com que haja soluções. Acho que esse foi o vídeo e até uma próxima.